Boa noite a todos. Hoje nós temos o prazer de termos a Lúcia dando uma palestra para nós, falando do pensamento. E esse encontro, ele tem uma palestra de mais ou menos 20 minutos e depois é seguido nosso passe virtual, que a Lúcia nos guiará nessa noite. Então, fiquemos em paz. Lúcia. Então, vamos passando para a nossa prece inicial. Você muda o slide aí, Aninha? Então, vamos cerrando os nossos olhos, vamos unindo nossas mentes e nossos corações, vamos cumprimentando respeitosamente os benfeitores amigos aqui presentes, e todos juntos, encarnados e desencarnados, elevemos o nosso pensamento até Jesus, nosso mestre e amigo de todas as horas, pedindo a Ele que abençoe os nossos propósitos de estudo, de trabalho, de crescimento espiritual. E que enquanto nós estivermos estudando a lição de Emmanuel, que energias positivas e luminosas possam nos envolver a todos, envolver os nossos lares, envolver os nossos familiares, onde quer que se encontrem. E também a nossa família humanidade. Que assim seja, graças a Deus. Vamos passar agora ao texto. O capítulo de hoje é baseado num versículo de Paulo na Epístola aos Filipenses. O texto diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, seja isso o vosso pensamento. Vamos agora ler o texto todo, para entrarmos bem no clima e entendermos direitinho o que é que Emmanuel pretende nos ensinar. Então, todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. O mal e o bem, o feio e o belo, viveram antes de tudo na fonte mental que os produziu, nos movimentos incessantes da vida. O Evangelho consubstancia o roteiro generoso para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior, proclamando a necessidade de semelhante transformação rumo aos planos mais altos. Não será somente com os primores intelectuais da filosofia que o discípulo iniciará seus esforços em realização desse teor. Renovar pensamentos não é tão fácil quanto parece à primeira vista. Demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo, qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício. É por isso mesmo que muitos servidores modificam expressões verbais, julgando que refundiram pensamentos. Todavia, no instante de recapitulação das circunstâncias, as experiências redentoras encontram de novo análogas perturbações, porque os obstáculos e as sombras permanecem na mente, quais fantasmas ocultos. Pensar é criar. Essa criação pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental
vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção. O conselho de Paulo aos Filipenses apresenta sublime conteúdo. Os discípulos que puderem compreender-lhe a essência profunda, buscando ver o lado verdadeiro, honesto, justo, puro e amável de todas as coisas, cultivando-o em cada dia, terá encontrado a divina equação. Quando eu fui preparar essa nossa conversa fraterna, eu fiz questão de consultar o Novo Testamento, localizar ali na Epístola de Paulo aos Filipenses o texto para ler a carta toda, para entender melhor os objetivos de Emmanuel nesse nosso encontro. E achei muito interessante porque o título da carta é O em que penso. Ele encerra essa linda carta dizendo: e o Deus da paz estará convosco. Então, nós não temos dúvida por essas duas singelas colocações, título e encerramento, e realmente o pensamento é a energia poderosa que transformará a cada um de nós e transformará as nossas vidas. Passemos então agora a nossa conversa, lembrando e, ao mesmo tempo, carinhosamente homenageando Paulo. Eu acredito que todos vocês já saibam direitinho quem é Paulo. Um homem brilhante, enérgico, competente, autoridade no Sinédrio, defendia a lei mosaica com todas as forças que tinha, perseguiu os cristãos exatamente por isso, mas depois de viver aquele maravilhoso, magnífico momento do encontro com Jesus na estrada de Damasco, que está muito bem descrito por Emmanuel no livro Paulo e Estevão, ele se transforma. Quando ele vê Jesus, porque ele sabia morto, crucificado, sepultado, surgir na frente dele, cheio de vida, cheio de luz, conversando com ele, ele naquela fração de segundo entende que Jesus era o Cristo prometido. E aí ele se converte e já fala para Jesus: Senhor, que queres que eu faça? E a partir desse momento, ele se transforma no esteio maior do cristianismo. Nós temos certeza, quando a gente estuda a vida de Paulo, o trabalho que ele realizou, a gente não tem dúvida nenhuma que, se não fosse por ele, o cristianismo não teria chegado até nós. Se o cristianismo ficasse preso só lá entre os judeus, ele acabaria se transformando e sendo abafado. Mas como Paulo entendeu a importância da divulgação da verdade e levou esses ensinamentos de Jesus, inclusive para povos pagãos, aí a semente se esparramou, se espalhou e se desenvolveu maravilhosamente. E viajar naquele tempo era muito difícil, os meios de comunicações pouquíssimos. Então, à medida que o seu trabalho foi desenvolvendo, ele já não tinha condições de visitar cada nova igreja fundada, cada novo grupo cristão. E esses cristãos nascentes, esses grupos incipientes, precisavam de informações, de orientações, de conselhos, e aí, certamente, inspirado pelo alto, ele decide escrever essas cartas, porque a escrita, naquela época, era o único meio de comunicação. E o trabalho de Emmanuel, que nós respeitamos e admiramos, sem dúvida nenhuma, de uma importância, de um valor extraordinário na divulgação da doutrina espírita, tem muitas obras, livros importantíssimos, como, por exemplo, Paulo e Estevão, que eu acabei de citar. Mas,
se destaca de uma forma especial a uma coleção de 7 livros, nos quais estão Fonte Viva, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, etc., nos quais ele tem um trabalho, uma dinâmica de trabalho específica. Ele sistematicamente, antes de escrever qualquer capítulo, ele vai ao Novo Testamento, que é a fonte maior de informações que a humanidade possui acerca de Jesus e de seus ensinamentos, e ali, a seu gosto, ele escolhe um determinado evangelista, daquele evangelista ele escolhe um capítulo, daquele capítulo ele escolhe um versículo, e daquela frase pequenina, às vezes é uma frase singela, às vezes é um parágrafo um pouco maior, como no caso de hoje, ele vai analisando, meditando, olhando fundo na essência ali contida, para ampliar, para facilitar a nossa compreensão em relação ao que Jesus tinha ensinado, tinha dito naquela ocasião. E, para o capítulo de hoje, vocês viram, ele escolheu a epístola de Paulo e com um ensinamento que realmente deve ser objetivo de estudo muito sério da nossa parte. Então, vamos para o outro slide. Estudando André Luiz, como nós andamos fazendo, não temos mais dúvida de que pensamento é energia, é força poderosa, criadora. Eu costumo dizer, comparar o pensamento para o espírito a uma função semelhante ao que são as nossas mãos para nós. Quando eu estou encarnado, tudo que eu quero fazer, eu uso as mãos para comer, para me pentear, para escrever. Mas para o espírito, fora do corpo físico, não há necessidade. Ele pensou, ele criou. E pensou positivamente, está exercendo uma influência positiva que vai atuar no fluido cósmico. Pensou negativamente, essa energia exteriorizada será negativa. O que não é bom para nós, nem é bom para aqueles que convivem aqui conosco, nem é bom para o mundo. Então, repetindo, pensamento é talento do ser inteligente. Quando o princípio espiritual inteligente individualizado foi criado por Deus, ele recebeu incontáveis, inúmeros talentos, materiais, morais e espirituais. E a inteligência, o pensamento, a memória, o sentimento, são talentos característicos do ser inteligente quando ele adentra essa etapa do ser racional, a etapa hominal. Para a gente entender bem esse mecanismo do pensamento, como energia gerada, eu quis trazer essa ilustração do motorzinho, porque, na verdade, nós aprendemos com André Luiz que a nossa mente pode ser comparada a um dínamo espiritual. O que é um dínamo? É um motor. E o que faz o motor? Gera energia. Ininterruptamente. A nossa mente gera energia positiva ou negativa quando estamos acordados, quando estamos dormindo, quando estamos encarnados, quando estamos desencarnados. Funciona ininterruptamente. E essa energia que eu gero me envolve da cabeça aos pés, satura o meu universo individual e, posteriormente, atinge aqueles que convivem comigo, atinge tudo que está ao meu redor. Vamos para o próximo slide. Aqui eu lembro a vocês que, com o progresso da ciência acadêmica, nós tivemos uma ajuda muito grande, muito especial, para entender e não duvidar do poder do pensamento. Por quê?
Porque a ciência acadêmica já nos mostrou que a vida, esse grandioso acontecimento que é a vida, vai muito além daquilo que é tangível, daquilo que eu vejo, que eu toco, que eu meço, que eu peso. Nós sabemos que existe uma gama imensa de fatos, de itens no mundo invisível e imponderável. Poderia rapidamente dar uns exemplos aqui para vocês. As ondas de rádio, as ondas de TV, o telefone, o fax, os micróbios que desencadeiam uma pandemia como a que nós estamos vivendo. Tudo invisível, imponderável. E alguém vai dizer que não existe porque não é visível? Não. Então, a nossa força mental, a nossa energia mental exteriorizada trabalha, atua como uma força plástica da natureza, uma verdadeira usina de força. E a gente abre um parênteses aqui para pedir para vocês pensarem o que é uma usina de força. Vamos pensar em Itaipu, vamos pensar em Furnas, que geram um potencial de energia fabuloso, que ilumina cidades, que faz funcionar o liquidificador na nossa cozinha. O nosso pensamento tem a capacidade de gerar energia criadora, construtora ou destruidora, de acordo com a nossa vontade. Então, pensamento é uma força que estabelece, que cria, que determina, que transforma, que edifica e que destrói. E justamente por isso precisamos ter muito cuidado. Emmanuel, em um outro livro, fala essa frase que eu fiz questão de trazer para vocês, porque ela me diz muito, eu guardo com especial carinho no meu coração. Ele diz que o espírito pensa, o espírito sente, sentindo, pensa, pensando, realiza. Essa é a dinâmica do dia a dia da nossa vida. Não tenhamos dúvida de que o pensamento é o alicerce da vida. Em toda parte, no mundo das imagens que projetamos e recebemos reciprocamente, dessas permutas incessantes, é que nós vamos vivenciando essa complicada equação que é a vida. Vamos para o próximo. Então, considerando a força poderosa do pensamento, temos que estar muito atentos, muito vigilantes, porque nós sempre respondemos pelo que pensamos e pelo que fazemos, tanto em relação a nós mesmos, como em relação, conforme eu disse ainda há pouco, àquelas pessoas que convivem conosco, como em relação ao mundo. Então, por isso é que Jesus nos aconselhou a orar e vigiar. A gente saber direitinho, em todos os momentos e circunstâncias da nossa vida, colocar amor. Viver de acordo com a orientação do versículo de Paulo hoje. Colocando amor nas suas múltiplas variações, em todos os momentos e circunstâncias da nossa vida. Precisamos exercitar a lei do amor. E daí a gente entende por que é que a doutrina espírita nos aconselha a fazer evangelho no lar. Porque evangelho no lar é a oportunidade de sintonia que vai espiritual, com o plano espiritual superior, que vai nos ajudar a estabelecer diretrizes positivas que nos ajudarão a realizar esse trabalho de renovação, de transformação de nós mesmos. No texto de Emmanuel, a gente viu claramente que não adianta ser da boca para fora, só falar que eu acredito no amor, só falar que eu quero fazer o bem, só falar que eu quero viver dentro dos padrões
éticos e morais ensinados por Jesus. Não, eu preciso ir além, eu preciso passar para a ação, eu preciso vivenciar. E para fortalecer os meus recursos para essa vivência cristã, eu preciso estudar o Evangelho, eu preciso cultivar o hábito da oração, porque a oração é energia positiva que nos energiza. Eu me energizo e depois energizo aqueles que convivem comigo. E, encerrando essa nossa conversa fraterna, eu queria lembrar com vocês que a filosofia espírita nos ensina uma nova noção de tempo. Para nós, quando estamos encarnados, o tempo é o hoje, é o aqui, é o agora, é a semana, é o ano, é o mês. Mas, à luz da filosofia espírita, tempo é algo transcendente. O que é transcender espaço e tempo? É que o pensamento do princípio espiritual inteligente individualizado, denominado pela filosofia espírita de duração, nos coloca numa dinâmica de vida intensa, que é um mix do ontem, do hoje e do amanhã. Para vocês entenderem melhor, vamos pensar. Eu estou aqui, pensando no hoje, nessa nossa conversa. Mas basta eu querer voltar no meu passado, 5 anos, 10 anos, 50 anos, em fração de segundo eu estou lá. Da mesma forma, se eu quiser planejar uma viagem, um trabalho, uma mudança qualquer na minha vida, eu já estou no futuro. Então, o nosso pensamento, essa força poderosa, nos coloca nessa dinâmica que nós chamamos de duração. E quanto melhor a gente souber lidar com ela, pensando corretamente, melhor será a qualidade da nossa vida. Para adoçar a nossa conversa, eu trouxe esse trecho dessa música tão bonitinha, que diz: o pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Então, vamos orar e vigiar para fazermos sempre boas viagens. Então, que Jesus nos abençoe. E vamos passando agora para o nosso momento do passe espiritual, virtual. Vamos novamente cerrando os nossos olhos, nos isolando de tudo que acontece à nossa volta. Vamos unindo o nosso coração, a nossa mente, naquele desejo único e sincero de estabelecer sintonia com os benfeitores espirituais que trabalham em nome de Deus, que trabalham em nome de Jesus, que trabalham em nome do amor, força poderosa que eles já conhecem e vivenciam. E vamos pedir a eles que, num acréscimo de misericórdia, em nome de Deus, nos tragam nesse instante aquela transfusão de energias positivas e luminosas que nos envolvam da cabeça aos pés, que atendam a todas as nossas necessidades materiais, espirituais, emocionais. Tenhamos certeza que nesse momento nós estamos sendo atendidos em todas as nossas necessidades. E nós pedimos, Senhor, humildemente, que toda essa energia positiva e luminosa que nos está sendo trazida possa ser, nesse instante, compartilhada com os nossos familiares, muito especialmente com aquele nosso familiar que nos preocupa mais. Então, paz, amor e luz nos envolvendo, hoje e sempre. Graças a Deus.